Irmãos, hoje nós vamos ver a palavra de Deus, o que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Quem gostaria de ler esse texto para mim? Quer ler, Lídia? Então a Lídia vai vir aqui, vai pegar o microfone e vai ler. É o capítulo inteiro de segundo livro dos Reis 2. Vai ficar embaixo mesmo? Pode ser. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu: podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu.
De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Amém. Amém. Obrigado, Lígia. Vamos curvar a nossa cabeça, irmãos, vamos orar, pedindo a bênção de Deus neste momento. Deus, nós, mais uma vez, te somos gratos pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, que pode ser lida, ela pode ser, ó Deus, estudada, ela pode ser ministrada neste lugar, nesta manhã. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a gente não perca a oportunidade, Senhor, o privilégio de não só compreendermos a Tua Palavra, Senhor, nesta manhã, mas de a colocarmos em prática na nossa vida. Ah, Deus, nós te pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, faça a obra, Deus, que precisa ser feita em nossa vida, a obra que precisa ser feita no nosso coração, ó Deus, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, de tocar em nosso coração, de tocar em nossa mente, no nosso espírito, de fazer, ó Deus, tudo aquilo que aprove, Senhor, ao Senhor fazer em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade, na nossa casa, na nossa vida, Senhor, na nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, o toque todo especial do Teu Espírito Santo nesta manhã. Abençoa as nossas vidas, ó Deus, pois nós te agradecemos, orando assim, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das passagens mais espetaculares de todo o Antigo Testamento, quem sabe de toda a Bíblia. É uma das passagens espetaculares da Palavra de Deus. Foi ali que teve o início, né, o final do ministério de Elias, o início do ministério de Eliseu. É um capítulo que descreve coisas grandiosas, milagrosas. E quando nós observamos a história, notamos que Elias foi informado por Deus que ele iria ser trasladado, iria ser chamado para a glória através de um carro, de uma carruagem de fogo. E ele havia sido informado por Deus sobre isso, e ao refletir sobre o seu último dia sobre a terra, esse profeta, já um pouco velho, ele resolveu visitar as cidades de Betel e Jericó, como a gente pôde ver ali no texto. E Eliseu se dispôs a ir com ele nesta viagem, que a gente pode considerar uma viagem de ensino. Porque Eliseu era auxiliar, era um servo do profeta Elias. E depois de visitar essas 2 cidades, eles chegam às margens do rio Jordão, como nós podemos ver ali no texto. E Elias tira o seu manto, é um traje grande, folgado ali no seu corpo. Ele bateu na água e com ele a água foi dividida ao meio. E de uma maneira sobrenatural, né, essas águas se dividiram, eles passaram ali, atravessaram o rio em um solo seco. E quando chegaram ao outro lado, Elias se voltou para Eliseu e disse: "O que eu posso fazer em seu favor, Eliseu? O que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você?" Então, sem hesitar, aquele homem mais jovem respondeu: "Faze de mim o principal herdeiro do seu espírito profético." Em hebraico, a palavra ali, o texto, né, significa: dá a porção dobrada, dá a porção dupla do teu espírito. À primeira vista, amados, Elias pareceu surpreso pela resposta que Eliseu dera a ele. Ele fala assim: "Dura coisa você me pediu, né? Uma coisa muito difícil, seu pedido é difícil." E ele respondeu: "Mas se você me ver, né, quando eu for separado de você, você vai ter o que você pediu. Se você não ver, então o seu pedido não vai ser concedido, não vai ser atendido."
Elias estava dizendo assim, ó, se você me vir quando o Senhor me levar, o seu desejo vai ser cumprido. Senão, você vai ter que ir embora frustrado. E enquanto eles iam caminhando, subitamente aquele carro de fogo, aquela carruagem, surgiu do céu, separou, e num instante Elias foi levado por aquela carruagem, e Eliseu testemunhou toda aquela cena, e ele disse assim, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Ele viu Elias sendo, subindo aos céus num redemoinho naquela carruagem de fogo. E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio, que era uma atitude que eles faziam no passado. Elias se foi, mas diz a palavra de Deus que o manto de Elias caiu ao chão. E quando Eliseu viu isso, ele rasgou as suas próprias vestes, ele as deixou em pedaços e colocou o manto de Elias, voltou ao Jordão e fez com que o mesmo que o mestre havia feito. Tirou o seu manto, bateu na água com ele, e imediatamente também as águas se abriram de forma sobrenatural, e Eliseu também atravessou o rio a seco. Então, como eu disse, foi assim que ele iniciou o ministério profético, o grande ministério profético de Eliseu. Ele pediu porção dobrada, porção dupla. E se você for ver na história de Eliseu posteriormente, ele fez exatamente tudo aquilo ao dobro, o dobro do que o profeta Elias havia feito. E Elias era um grande profeta do Senhor. E os acontecimentos deste capítulo, amados, são totalmente incríveis, como nós podemos ter lido ali. E então, o que esta passagem tem a nos dizer hoje? Eu já falei aqui, nós lemos, estou dando um pequeno resumo, mas o que essa passagem, pastor José Roberto, ela tem a ver com nós nos dias de hoje? Mas eu creio que Deus nos deu essa lição nítida aqui, com um sentido claro e muito simples. Deus deseja realizar coisas cada vez maiores, à medida que as gerações vão se sucedendo. Amém? Você crê nisso? Amém. Deus quer fazer coisas maiores, mais significativas, mais robustas, cada vez maiores à medida que as gerações vão se sucedendo. E cada nova geração deve buscar diante do Senhor a sua própria experiência com o Espírito Santo, com a adoção de poder que o Espírito Santo concede àqueles que creem, àqueles que buscam. É maravilhoso, amados, ler a respeito de Deus abrindo o Mar Vermelho, não é? É maravilhoso ver a palavra de Deus, ler a respeito de Deus, não só abrindo o Mar Vermelho, mas abrindo também o Rio Jordão, para que Josué passasse, para que o povo passasse, e outros tantos sinais e maravilhas. É tão lindo, é tão maravilhoso, é tão gostoso de ler isso na palavra de Deus. Mas outra coisa, amados, é pedirmos para que Deus realize maravilhas para nós. Eu creio, meus irmãos, que é exatamente isso que o nosso Senhor deseja para cada um de nós nessa manhã. Cada um de nós. Ele quer realizar milagres, Ele quer conceder mais do seu Espírito para o seu povo, mais do que tudo que nós já temos visto no passado. Eu creio nisso, você crê? Ele anseia aumentar, Ele anseia robustecer a nossa fé, de modo que, como Eliseu, nós possamos pedir uma porção dupla do seu Espírito para a glória de Deus. Eu creio que a mensagem vai girar em torno disso nesta manhã. De a gente ter a nossa fé robustecida, firmada, fortalecida, para que a gente possa pedir coisas grandiosas ao Senhor, o Espírito dele trabalhando na nossa vida. Porque uma coisa é a gente ver essas coisas no passado, é ler, é ver experiências que já foram no passado, mas outra coisa é nós experimentarmos isso na própria vida, e eu tenho buscado isso, e nós temos que buscar essa experiência com o Espírito Santo na nossa vida, dele nos fortalecer, dele nos tornar fortes,
dele nos tornar instrumentos poderosos nas suas mãos. Nesta cena do Antigo Testamento, Elias era ali um tipo de Cristo que é elevado aos céus para estar junto ao Pai. E Jesus, na sua palavra, ele promete que outras maiores obras nós faríamos, porque ele ia para junto do Pai. Isso está lá no Evangelho de João, na essência. Jesus estava dizendo: vocês vão precisar mais da minha unção, mais do meu poder, mais da minha autoridade, do que todas as gerações que se passaram. E o meu Espírito vai lhes prover de tudo que vocês necessitam, para que vocês sejam vencedores. Para que vocês sejam vencedores. E a primeira pergunta, amados, ao reler essa história, por que Elias levou Eliseu para observar esta viagem do redemoinho? Aquela subida dele aos céus, o traslado dele para os céus, naquela carruagem de fogo. Por quê? Eu tento, amados, imaginar o porquê dessas coisas. O porquê que as pessoas fazem aquilo que elas fazem. Não sei se você tem, às vezes, esse exercício na sua mente, de ficar perguntando por que determinado aconteceu, por que aconteceu isso, por que as pessoas fizeram o que fizeram, por que Elias fez isso? Por que o profeta Elias, já com uma certa idade, queria que seu auxiliar Eliseu o acompanhasse a Betel e a Jericó? Ele não impediu, porque o Eliseu que queria ir, certamente não era só uma viagem sentimental para Elias, como uma última passada pelas estradas que seriam saudosas para ele, porque ele saberia que de algum tempo, dali para frente, ele seria elevado aos céus. Não, esse homem já velho e sábio, na minha concepção, queria ensinar. Ele queria ensinar Eliseu, assim como nós também hoje, a respeito da necessidade que nós temos de mais poder e de mais unção de Deus. Os dois homens primeiro foram a Betel, cujo significado da palavra é casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Na verdade, Betel trazia uma herança espiritual, porque o próprio Israel, Jacó, havia oferecido sacrifício ali. Se você ler a história, você vai entender. Porém, com o decorrer dos anos, algo havia acontecido com aquela cidade. Aquela cidade onde Jacó havia oferecido sacrifício. No decorrer dos anos, aconteceram várias coisas. E se você ler a história, vai entender. Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino dividido, lá o reino do norte, Israel, havia construído 2 bezerros de ouro, e um desses bezerros de ouro ele colocou na cidade de Betel. E logo o povo se entregou à idolatria. Como resultado, toda uma geração foi perdida para a incredulidade, para a idolatria, para o ceticismo, para as ridicularizações, para as zombarias. Estas coisas roubaram dos filhos ali de Israel quaisquer sinais das raízes espirituais autênticas de Betel. Betel já não era mais a mesma. E olha, irmãos, as coisas estavam indo de mal a pior. Que essas pessoas provavelmente zombaram de Elias e de Eliseu quando eles chegaram lá. Mas como você sabe disso? 1 ou 2 dias mais tarde, quando Eliseu voltou para Betel, aqueles jovens da cidade saíram para zombar dele, diz a palavra de Deus. Então, ao caminharem pelas ruas, Elias provavelmente notou o horror e a indignação de Eliseu diante daquela sociedade totalmente desviada, que antes era uma coisa, agora era outra. O próprio profeta Elias havia enfrentado zombadores em seus dias lá no Monte Carmelo. Ele sabia que seria necessária uma força sobrenatural ainda maior para enfrentar aquela geração. Aqueles jovens eram muito mais endurecidos e infiéis do que os sacerdotes idólatras que Elias havia enfrentado ali no Carmelo. Eu creio que foi nessa hora que Elias resolveu, quem sabe, testar o seu servo Eliseu. É bem provável que Elias tenha sugerido a Eliseu assim: Eliseu, por que você não se estabelece aqui e pastoreia esse povo, essa cidade perdida?
Com certeza você recebeu o chamado, você foi bem treinado, você poderia ajudar a restaurar essa grande herança de Betel. Uma cidade, um lugar que já foi palco das coisas de Deus, mas hoje está totalmente desviada. Por que você não se estabelece aqui? E temos certeza que Eliseu deve ter ouvido, porque sabia que seu mestre possuía discernimento de poder. Mesmo assim, eu creio que Eliseu rapidamente lembrou de uma outra história, de um outro profeta. Diz a palavra de Deus que Deus havia enviado um certo porta-voz de nome desconhecido a Betel para profetizar contra a idolatria de Jeroboão, aquele que tinha construído os bezerros de ouro. E esse profeta havia proclamado que o ídolo dele, aquele bezerro de ouro, iria despencar, e de fato, imediatamente o ídolo caiu do altar, foi derrubado ali, ficou detonado. E quando Jeroboão viu isso, ele se mexeu para socar o profeta. Mas diz a palavra de Deus que as suas mãos subitamente ficaram paralisadas. E Deus confirmou o ministério do profeta, de nome desconhecido, com outras obras sobrenaturais. No entanto, meus irmãos, este mesmo santo profeta, mais tarde foi seduzido e fez concessões, porque lhe faltava uma coisa. Lhe faltava o poder espiritual. E à medida que Eliseu avaliava em Betel, ele percebeu que não estava preparado para enfrentar o mal que estava lá. Ele analisou sua própria vida e disse: eu não estou seguro para enfrentar o mal que está aqui. Ele compreendeu aquilo que Elias já sabia há muito tempo, a necessidade de o Espírito realizar uma obra maior e mais poderosa nele, antes de poder enfrentar aquele mal numa cidade tão perversa, numa cidade tão corrompida, tão degenerada. Então ele disse a seu mestre: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Está no texto que nós lemos. Aí as escrituras dizem: então os dois partiram juntos. Os dois partiram juntos. Eu acredito, irmãos, que Betel, ela representa aquele tipo de sociedade corrompida que se tornou a nossa própria sociedade. Nós também vivemos no meio daqueles que escarnecem, daqueles que zombam das coisas de Deus. De pessoas sensuais, que se entregam à luxúria, que se entregam à devassidão, que se entregam à idolatria, que se entregam à homossexualidade. E a geração atual é pior do que qualquer geração que Elias e Eliseu tinham enfrentado naqueles tempos. Aqueles profetas santos viram crianças zombando e blasfemando. Mas hoje elas são piores porque cometem atrocidades. É só você ver aí nas notícias: jovens matam sem culpa, sem pesar. Eliminam pais, eliminam colegas, desconhecidos inocentes. Eu não estou fazendo aqui um julgamento generalizado sobre a nossa juventude, lógico que não. Mas eu sei que há muitos jovens também santificados nessa sociedade, amém? Que estão em chamas por Jesus. Dou graças a Deus por cada jovem que se coloca ao lado de Cristo, neste mundo de trevas, nesses tempos de trevas. Eu sou grato pela vida de você, jovem desta igreja, que se mantém firme, que não se deixou corromper pelos vícios, que não se deixou ser corrompido pela sensualidade, pelos prazeres mundanos, e que segue firme com Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, jovem. Mas nós precisamos fazer essa leitura, irmãos. Nós vivemos nos dias maus. E esse dia mau exige de nós, povo de Deus, que a gente receba uma porção dupla do seu poder, da sua autoridade, para nós nos capacitarmos, para nós nos avançarmos diante desta geração pervertida, desta geração corrupta, desta geração perdida. Isso vai exigir uma medida de unção como nunca visto na história, irmãos. Nós precisamos fazer essa leitura. Requer que um remanescente santo seja levantado como Eliseu e clame: ó Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, Senhor.
Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais do Teu Espírito. Eu preciso de uma porção dobrada do Teu Espírito. A nossa sociedade está corrompida, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas zombam de Deus, as pessoas nos afrontam, as pessoas nos ridicularizam muitas vezes. Eu preciso de uma porção dobrada do Teu Espírito para poder testemunhar, para poder falar, para poder engrandecer o Teu nome. Eu preciso mais do Senhor. Sabemos, amados, que aquela viagem não era a favor de Eliseu apenas, mas ela tinha o objetivo de instruir todas as gerações que nos sucedem. Por isso que está na Bíblia, por isso que a gente precisa ler a Bíblia e entender esse contexto para nós. Elias e Eliseu prosseguiram para a próxima cidade, que era Jericó. Saíram de Betel e foram para Jericó. Jericó talvez signifique, eu tentei estudar essa palavra, mas não há um consenso. Talvez signifique lugar agradável, lugar perfumado, lugar de fragrância. Porém, a cidade agora estava seca, estava árida, estava totalmente sem vida. Não havia mais árvores, não havia pastos, não havia frutos. Tudo havia definhado devido a uma infiltração de veneno nos reservatórios de água de Jericó, como ali disseram aqueles homens. E esta cidade representa, amados, o cristianismo morto, o cristianismo seco, representa aquela igreja lá de Sardes, que Jesus descreve em Apocalipse dessa maneira: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Elias havia estabelecido uma escola de profetas lá em Jericó, e aparentemente ele e Eliseu a visitaram. E alguns dos jovens profetas que estavam se destacando se aproximaram a Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, que vai separar vocês? Eliseu cortou rapidamente, dizendo assim: eu sei, mas não precisa falar disso agora. Né? Não precisa falar disso. Para vocês ficarem calados. Então, esses fortes jovens de Deus eram estudiosos das Escrituras. Eles até possuíam alguma visão profética, pois sabiam que Elias seria levado aquele dia. Era a geração de ministros que seria enviada para todo Judá e Israel para ministrar naquela sociedade, para edificar escolas, para alimentar os pobres, para pregar a palavra de Deus. Mas algo claramente faltava a eles, irmãos. Quando nós lemos o texto, a gente vê isso. Faltava-os o poder, faltava a unção e a autoridade do Espírito de Deus. No segundo dia, no dia seguinte, esses mesmos ministros pediram a Eliseu que os permitisse procurar o corpo de Elias, caso o Espírito Santo o soltasse nas montanhas ou pelos vales. Falou assim: você não quer que eu vou buscar Elias? Ele foi levado, mas acho que Deus deixou ele em algum lugar aí. Você não quer que a gente vá buscar? Não, a gente vai lá, a gente vai procurar. Acho que Deus largou ele lá nos montes, largou ele lá nos vales. Eles tinham essa dificuldade, eram totalmente ignorantes quanto às maneiras de operar, completamente ignorantes da forma que o Espírito Santo opera. Eles podiam testemunhar, pregar, falar de milagres, mas não haviam experimentado o poder de Deus para eles mesmos. Eles disseram para Eliseu: está sabendo que Deus vai recolher? E depois, vamos procurar ele, porque Deus deixou ele em algum lugar. Elias provavelmente ouviu aquela conversa lá deles com Eliseu e deve ter imaginado se o seu servo estava discernindo para que lado aquele ministério carnal estava indo, estava se direcionando. Então, mais uma vez, Elias testa o jovem Eliseu. Parece que ele sugeriu assim: Eliseu, você está olhando para a próxima geração de profetas, de ministros. Contudo, obviamente, está enxergando a ausência da obra do Espírito Santo neles. Por que você não fica aqui e ensina a esses ministros o caminho do Espírito? Você é o homem certo para despertar essa igreja intelectual, mas que está morta e seca. No entanto, Eliseu sabia o que ia acontecer caso ele liderasse aqueles homens. Eles permaneceriam encantados com o poderoso ministério do profeta Elias, do grande Elias, e ficariam o tempo todo enchendo de perguntas sobre esse ministério, assim: quantas horas do dia o mestre orava?
Quanto tempo ele gastava com os livros da lei, estudando os livros? Quais os métodos que ele usava? Quais as doutrinas que ele pregava? Eliseu ia gastar todo o seu tempo relatando coisas, reavivamentos do passado. E os jovens ministros iriam gastar toda a sua energia tentando ser pequenos Elias, na esperança de recriar seus milagres, porém sem poder e sem autoridade no Espírito Santo. Mas eu quero dizer que a igreja hoje, ela caiu na mesma cilada. Nós estudamos movimentos de reavivamento do passado, procurando a chave, tentando descobrir métodos para fazer cair fogo do céu. Desde que eu me entendo por gente, amados, a igreja clama por um reavivamento do Espírito Santo, mas da moda antiga. Porém, tudo que se origina do desejo de ver Deus recriar algo que Ele fez no passado. Eliseu agora responde ao seu mentor: eu não vou ficar aqui, não vou te deixar. Ele sabia que não causaria impacto em ninguém naquela comunidade morta e seca, até que ele, Eliseu, recebesse o próprio toque de Deus na sua vida. Ele não podia depender das grandes obras de Elias. Ele não iria querer desenvolver, senão, ainda mais, aquele espírito que o seu mestre teve. Ele estava dizendo a Elias: eu respeito a fé dos meus antepassados, eu respeito os gigantes espirituais do passado, mas eu sei que o Senhor deseja fazer uma coisa nova. Uma coisa nova. E eu preciso ter da parte dele um toque ainda maior do que tudo o que se já viu antes. Isso que Eliseu pensava. E eu gostaria de voltar agora naquela cena lá junto ao Rio Jordão. Por que Elias insistiu em fazer a travessia de uma maneira miraculosa, de uma maneira milagrosa, né? Podia ter tantas outras maneiras de ele atravessar o Rio Jordão, mas por que daquela maneira? O Jordão não era um rio fundo. O João esteve lá, deve mais ou menos conhecer. Depende do lugar, né? Às vezes é largo. E as Escrituras não dão evidência de que ele estava muito cheio. Além disso, nós vimos no texto que tinham 50 homens, profetas jovens e fortes, lá do outro lado, que poderiam ter construído uma jangada para os dois atravessarem. Mas por quê? Creio que Elias procurou ensinar ao seu sucessor que as travessias milagrosas do passado, desde Moisés, de Josué até aquele dia, já estavam na história antiga, na história passada de Israel. Ele queria desafiar Eliseu, como a dizer: quando você inicia seu próprio ministério e prega que Deus é um Deus de milagres, você precisa testificar daquilo que Ele fez na sua vida pessoal. Não é ficar relembrando aquilo que Deus fez no passado, mas é aquilo que Deus pode fazer no hoje. Logo partirei, Eliseu, e amanhã, ao retornar a este rio, quero que você o atravesse do jeito que você veio. Creia em Deus em relação a milagres da sua própria vida, Eliseu. Sem ofensa, amados, sem ofensa, eu acredito que a maioria de nós não tem fé para crer em Deus para os nossos próprios milagres nos dias de hoje. Passamos nosso tempo nos aprofundando nas questões mais incríveis, mais maravilhosas da palavra de Deus, mas quando as coisas vêm para o nosso lado, a gente tem aquela pontinha de incredulidade. Mas o tempo todo Deus está tentando nos dizer: tenho algo ainda melhor para você. Eu quero realizar milagres na sua vida. Eu quero transformar o seu lar. Eu quero acertar o seu casamento, os seus relacionamentos. Eu quero salvar aqueles ainda que não são salvos da sua casa. Eu quero fazer um milagre em você. Eu quero fazer um milagre nos seus pensamentos, no seu coração. Eu quero fazer um milagre ainda na sua conduta. Eu quero fazer um milagre no seu caráter, que ainda precisa de um milagre. Mas nós não cremos muitas vezes. Nós desistimos. Achamos que não temos mais jeito, que Deus pode operar, e Deus opera milagres, sinais, maravilhas. Operou isso no passado, opera na vida de outras pessoas, mas quando chega
em relação a nós temos essa dificuldade em crer, e Deus está dizendo, eu quero transformar. Eu quero dar uma porção dobrada do meu Espírito para você, para que você creia, para que você realize grandes coisas na sua vida. Mas nós muitas vezes temos essa incredulidade no nosso coração. E Deus diz assim, você vai enfrentar o seu próprio mar vermelho, o seu próprio rio Jordão. E eu quero que você creia que eu vou abrir as águas para você passar. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então, junto ali ao Jordão, Elias disse a Eliseu, peça-me, o que quer que eu faça por você, antes que eu me vá? Como nós já vimos, o profeta Eliseu não ofereceu isso como se fosse um gênio que tivesse saído da lâmpada e pudesse conceder 3 desejos a ele. Ele ofereceu isso a Eliseu como um piedoso mestre na fé. Era o último teste e queria ver como seu discípulo, Eliseu, iria reagir. E eu creio que a maioria dos cristãos hoje teria respondido, olha, a sociedade está toda enrolada, está uma bagunça, a coisa está feia, as coisas estão caóticas, eu estou cansado dessa batalha, eu estou esgotado das perturbações do inimigo, agora ficou perigoso estar vivo. Elias, eu quero que você me leve com você. Tem mais um lugar aí na sua carruagem? Acho que tem mais um lugar para eu ser trasladado com você. Na verdade, amados, nosso clamor como povo de Deus deve ser, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não é isso? Mas, amados, Jesus também nos diz, ocupem-se até que eu volte. E ao subir ao céu, Jesus ordenou aos seus discípulos, por que vocês estão aqui olhando? Estão olhando para mim por quê? Movimente-se, passe o tempo, vai passar o tempo até que eu volte, então se movimente, evangelize, discipule, forme discípulos, batize esses discípulos, vamos, não vou ficar aqui olhando. Eliseu sabia que naquela ocasião, o seu lugar não era com o Senhor. Ele sabia que Deus ainda derramava lágrimas pelos filhos rebeldes de Betel, pela comunidade seca lá de Jericó, e sabia que era preciso. Ele sabia que era preciso. Ele tinha de permanecer e assumir a responsabilidade e enfrentar uma sociedade corrupta e um sistema religioso degenerado, falido. É certo que ele disse a Elias, tu mostraste a situação dessa sociedade e desta, entre aspas, igreja, e sabes que necessitarei de mais poder, de mais unção, de mais autoridade do que qualquer outra pessoa antes de mim. Então peço uma porção dobrada do teu Espírito para mim. Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. E ao ouvir isso, ele responde, dura coisa você me pediu. Agora, irmãos, para quem seria exatamente dura essa tarefa? Seria para Deus? Seria para Elias, um homem que levantou mortos? Que trouxe fogo dos céus? Não. Seria duro para Eliseu. Isso era algo que Eliseu teria que obter para si próprio. Elias não tinha o dom de autorizar a seu servo uma porção do Espírito que residia dentro dele. Somente Deus poderia dar esse Espírito ao homem. Mas Elias respondeu, se você me vir subindo, vai ser concedido. Se você não vir, não vai ser atendido. Elias estava dizendo, o Espírito Santo não pode realizar uma obra especial em você enquanto você estiver se apoiando no meu passado. Você precisa considerar que eu acabei. Você não necessita de mim, Eliseu. Volte-se ao Senhor, cujo Espírito também operou em mim, e Ele vai responder ao teu clamor. No instante em que viu seu mestre sendo elevado rapidamente, junto com aquele carro celestial, Eliseu assumiu a responsabilidade de levar adiante a obra de Deus em sua geração. Ele não se acovardou, ele não fugiu, mas ele tinha a certeza de que ele precisava de uma porção dobrada do Espírito para continuar aquela obra.
E ao se colocar novamente junto ao Jordão, ele feriu as águas com aquele manto. E as palavras que ele gritou foi assim: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? O jovem profeta estava dizendo: Senhor, todos os meus antepassados espirituais morreram, se foram, e esta hora terrível requer ainda mais do que destes até aqui. Ele diz assim: opera novamente, Senhor, desta vez através de mim. Eu tenho que ser possuído por mais do teu Espírito. Eu tenho que ser possuído por mais e mais e mais do teu Espírito. Ele clamou a Deus. Eliseu volta às mesmas duas cidades, reconstruindo mentalmente os seus passos com Elias. E agora já na sua fase de grande homem de Deus, de grande profeta, após ele ter recebido o toque de Deus, Eliseu foi à frente com a sua própria fé. E a primeira parada que ele teve foi em Jericó. E o grupo de 50 profetas imediatamente reconheceu o toque de Deus nele, dizendo: o mesmo Espírito que estava sobre Elias agora está sobre você, Eliseu. Estava óbvio para todos que o servo, que era discreto, agora se movia com poder, se movia com autoridade no Espírito de Deus, profundos. Os jovens profetas disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, é muito agradável. Como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Estava dizendo assim: a água está envenenada, está matando tudo, não tem mais nada. No entanto, aparentemente, esses 50 homens de Deus não tinham poder para evitar que o veneno trouxesse a morte a Jericó. Segundo Isaías, que está lá em Isaías 5:7, este lugar bem situado representa o ministério, né? A vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Além disso, a água aqui representa a palavra de Deus, meus amados. Então você está entendendo o significado disso? As águas envenenadas de Jericó significam a palavra poluída que estava sendo pregada dos púlpitos da cidade. Esses homens de Deus nunca tinham sido tratados do seu próprio pecado. E então seus sermões estavam cheios de veneno proveniente de corações que estavam corrompidos. E os seus sermões sem vida e dirigidos pela carne estavam causando a morte espiritual no meio do povo. Se um ministro, amados, sobe ao púlpito e não crê mais que a palavra de Deus é infalível, se ele começa a rejeitar os milagres de Deus no passado e no presente, se ele está preso a um pecado secreto, se ele não chora mais diante do pecado que vê na casa de Deus, eu conheço vários assim. Eu conheço vários. É que a coisa vai de mal a pior, irmãos. Qual seria a cura para o veneno de Jericó? Seria purificar os suprimentos de água. E foi isto que Eliseu fez. Pegou um vaso limpo, encheu de sal e jogou na nascente das águas da cidade. E diz a palavra de Deus que rapidamente toda a água ficou limpa e toda a vida brotou, né, por todo o lado. Por todos os lados. É claro que o sal que o Eliseu usou representa o evangelho da pureza, o evangelho da santidade. E o vaso limpo que usou representa ministros que foram limpos pelo sangue de Cristo e santificados pelo fogo purificador do Espírito Santo, preparados para pregar um evangelho verdadeiro e genuinamente puro. Amado, só essas coisas podem deter a onda maligna que avança na nossa sociedade, que avança sobre a casa de Deus. Vasos limpos e puros, andando em santidade e que preguem a palavra pura com unção renovada. E agora Eliseu volta a Betel. A sociedade corrupta, com uma geração morta de pessoas muito jovens. Assim que chegou, ele foi ridicularizado. Lá no caminho, alguns meninos começaram a zombar dele, falando assim: suma daqui, careca. E voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram ali do bosque e despedaçaram 42 meninos. Uma cena terrível, né, irmãos? Chocante. Você pode pensar, mas como que um Deus pode permitir uma crueldade tão grande como essa? Mas a palavra meninos aqui, irmãos, está numa tradução
vamos dizer assim, pobre. No hebraico original, a frase traz o sentido de jovens. Não era apenas meninos, crianças, eram jovens. Pessoas jovens. Será que Eliseu causou suas mortes num ataque egoísta, repentino de raiva? Eliseu, né? Porque ele estava sendo zombado? Não. Este homem santo estava se movendo no poder e na autoridade do Espírito Santo. O fato é que aqueles jovens que ridicularizavam tinham cometido um pecado execrável. Deixa eu tentar explicar para você. Sem dúvida, os jovens tinham ouvido a respeito de que Elias tinha sido trasladado para o céu, mas agora eles estavam zombando de Eliseu, com aqueles gritos assim: suba daqui, careca, sobe, vai também, sobe, suma daqui. Estavam ridicularizando a obra do Espírito. Ouviram a respeito da verdade, no tocante à obra santa do Evangelho do Espírito, mas não a aceitaram, e a sua atitude em relação a Eliseu era um ato de zombaria contra o ministério do Espírito. Isso é um pecado imperdoável. Esses jovens ministros atualmente estão fazendo as mesmas coisas que os ministros de Betel fizeram, irmãos. Por muitos anos Deus foi paciente com aquela comunidade de Betel. Multidões se reuniram lá para adorar diante de um altar de favores. E o Senhor enviou muitos profetas, incluindo o próprio Elias, para trazer advertências a eles. Mas chegou a hora quando Deus não tolerou mais a idolatria, não tolerou mais a corrupção naquela cidade. Então trouxe julgamento, enviando a este cenário corrompido um homem com uma porção dobrada do seu espírito. Eliseu se movimentava com autoridade em Betel, pregando o julgamento contra o pecado. Amados, o que eu vejo é que muitos jovens pastores, ministros, líderes, hoje em dia estão dependendo dos mesmos métodos carnais, como aconteceu naquele lugar decaído, naquela comunidade de Betel. Estão trazendo para a casa de Deus as mesmas coisas que inicialmente estimulou a rebeldia, a sensualidade em nossa sociedade. Estão colhendo opiniões de uma sociedade que está saturada pelo pecado, pela blasfêmia, para saber como pode atrair os crentes, as pessoas para a igreja. Em vez de oferecer adoração, estão oferecendo entretenimento. Não estão levando as pessoas, os jovens, a confrontar os seus pecados, aquilo que eles estão fazendo. Só querem aumentar o número, isso está errado. Não querem pregar o evangelho puro e simples, de que nós devemos nos arrepender e ter uma vida de busca de santidade. Igualmente, amados, hoje a igreja enfrenta o mesmo espírito de zombaria que Eliseu enfrentou. Homossexuais militantes escarnecem da palavra de Deus. Homens e mulheres que se dizem artistas, orgulhosamente exibem as suas artes blasfemas. E este tipo arrogante de perversidade era, no passado, uma coisa inconcebível, mas hoje está aí. Eles estão nos afrontando. O pecado tem abundado, amados, nesses últimos dias. Mas é verdade que há muitos cristãos, amados, piedosos, que buscam a presença de Deus. E que nós podemos chamar essas pessoas de o time de Elias e Eliseu. Eu queria que você falasse assim: eu pertenço a esse time. Eu pertenço a esse time de Elias e de Eliseu. Eu pertenço a esse time de pessoas que não se corrompem com o pecado que há no mundo, que não se corrompem com as coisas erradas que estão no mundo, mas que buscam a perfeição, que buscam o sentido das coisas espirituais. As pessoas que procuram e buscam uma unção dobrada do Espírito Santo nas suas vidas. E todos, recebem a mesma mensagem do Senhor. Eles continuam com o Senhor, eles continuam sendo íntegros, mesmo em meio à corrupção, mesmo em meio a tantas coisas erradas, mesmo dentro de uma parcela da igreja, buscando se preservar por uma unção maior do Espírito Santo.
Todos recebem, amados, essa mesma mensagem do Senhor. O juízo está às portas. E ao ponderar sobre todas as coisas terríveis que acontecem nos nossos dias, eles sabem que Deus está falando. Mas nós não podemos ficar felizes em sentar e ficar estudando reavivamentos do passado. Temos que desejar ver o Espírito Santo operando as obras maiores que Jesus prometeu. Hoje, nos nossos dias, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, nas nossas células, nós precisamos desejar ardentemente isso. Temos que continuar pregando misericórdia, temos que continuar pregando graça a todos que tiverem ouvidos para ouvir, mas nós não podemos ser fracos e nos acovardar diante daqueles que zombam de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Chegou a hora, amados, de nós advertimos todos aqueles que odeiam a Cristo e dizer: o seu tempo está se esgotando, se arrependa. Deus vai trazer grande e terrível julgamento sobre aqueles que não se converterem a Cristo, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus é longânimo. Mas para que você, amado, seja assim, você está sendo convocado para participar desse time de Elias e de Eliseu. Está convocando para você fazer parte dele. Você quer fazer parte? Você quer fazer parte? Diga amém. Os cristãos deste time não se satisfazem, amados, em ficar no mesmo estado que se encontravam anteriormente, ou em relembrar reavivamentos antigos, como que se deles pudessem aproveitar alguma coisa. Aquilo que ficou no passado, amados, ficou no passado. Deus está chamando para uma coisa nova na nossa vida. Deus está nos chamando para uma coisa nova na nossa comunidade. Deus está nos chamando para uma coisa nova e maravilhosa na nossa vida pessoal, na nossa igreja. Mas nós precisamos esquecer as coisas que ficaram ali no passado, os grandes avivamentos, as coisas que explodiram e que cresceram, mas que hoje não estão assim. Nós precisamos de algo novo na nossa vida. Nós não devemos ficar sentados, relembrando o passado. Não. Neste momento, estão presos ao Senhor, essas pessoas. Estão orando continuamente por mais poder no Espírito Santo. Por mais poder no Espírito Santo. E se você não ora, eu gostaria de incentivar você, conclamar você a cada dia pedir porção dobrada do Espírito Santo na sua vida, assim como Eliseu pediu. Eliseu sabia que não podia derrotar aquela sociedade, aquela comunidade que estava totalmente perdida, que estava totalmente desfigurada das coisas de Deus. Nós precisamos orar continuamente por mais poder do Espírito Santo. Eu preciso orar, irmãos. Eu preciso orar por mais poder do Espírito Santo na minha vida. Por mais poder do Espírito Santo no meu ministério, por mais poder do Espírito Santo na nossa igreja, por mais poder do Espírito Santo na nossa célula, nós precisamos participar e fazer parte desse time de Elias e de Eliseu. Aqueles que são tomados pelo Espírito, aqueles que não se acovardam diante das zombarias, diante das afrontas, mas aqueles que deixam-se encher pelo Espírito de Deus, que sabem que isso é uma necessidade, aqueles que preparam seus corações para ver o Senhor realizar grandes e novas coisas nesses últimos dias. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero fazer um ato profético nesta manhã. Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor, e aqui à frente os pastores e presbíteros, somente os pastores e os presbíteros. E nós vamos fazer aqui um ato profético. Você vai ser tocado e você vai ser ungido por esses irmãos, por esses pastores, por esses presbíteros. Eles não vão orar, mas eles vão ungir a sua vida. Se você, amados, entendeu essa palavra, que você precisa mais de Deus, que você precisa do Espírito Santo,
você vai sair do seu lugar e vai receber aqui, enquanto a música vai tocar, enquanto nós estaremos orando, você vai receber aí uma unção que representa o Espírito Santo na sua vida. Se você entendeu essa mensagem, se você quer mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo, eu preciso da unção dobrada do Espírito Santo, eu preciso da multiplicação do Espírito Santo, do seu poder, da sua autoridade, da sua autoridade na minha vida. Eu quero que você, depois que nós orarmos, venha aqui e esses irmãos vão tocar você, não vão orar, mas eles vão liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre o seu espírito. Eles vão declarar o Espírito Santo como algo maravilhoso na sua vida, que vai acontecer hoje. Se você acha que está tudo bem com você, que você não precisa, que você não acredita nisso, que você é como Eliseu, está cheio do Espírito Santo, amém, você pode ficar aí. Mas se você crê que você precisa de um toque todo especial do Espírito Santo para viver nesse mundo que zomba, nesse mundo que nos afronta, nesse mundo que ridiculariza os crentes, nesse mundo que as pessoas fazem tudo para que o Evangelho seja pervertido, para que você seja ridicularizado. Se você precisa de uma unção dobrada do Espírito Santo para poder vencer o dia mal, para poder vencer as suas tentações, para poder vencer tudo aquilo que está travando a sua vida espiritual, tudo aquilo que não faz com que você deslanche na vida espiritual, se você ainda tem alguma coisa que precisa se desapegar, algum pecado, algum vício, alguma coisa que prende a sua vida, se você precisa de uma unção redobrada do Espírito Santo, eu gostaria que você viesse aqui à frente e que você fosse tocado. Esses irmãos vão tocar você. Esses irmãos vão liberar uma palavra profética sobre a sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vai redobrar. Eu creio que você vai crer e que Deus vai fazer, porque Deus, quando nós pedimos, quando nós clamamos a Ele, pedindo assim: Deus, eu preciso mais do Teu Espírito, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais do Teu Espírito. Vem aqui à frente agora, e nós vamos orar, e nós vamos entoar um louvor a Deus, fazendo nesse momento um momento profético da nossa vida. Deus, eu quero ser como Eliseu, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito, eu quero ter a porção dobrada, Senhor, para vencer o mal, para vencer as tentações, para vencer na minha família. Deus, Tu tens aqui, Senhor, os Teus servos, as Tuas servas. Pai amado, eles estão vindo aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, receber um toque todo especial do Senhor, uma unção toda especial do Teu Espírito Santo, uma unção redobrada, dupla do Teu Espírito Santo, para poder, ó Deus, vencer, para poder, ó Deus, Pai amado, vencer o dia mal, vencer a sociedade má, vencer a corrupção, vencer tudo aquilo que, Senhor, tenta nos derrubar. Pai, vencer, ó Deus, toda a tentação maligna, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te pedimos porção dobrada, Senhor, do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Deus, que nós venhamos aqui hoje, Senhor, Deus, totalmente tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós liberamos, Pai, uma palavra profética, uma palavra de unção sobre esses irmãos, sobre essas irmãs, ó Pai, e que a gente tenha, Deus, o Espírito do Senhor para vencer, para sermos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Oh Deus, concede-nos, ó Pai, a porção dobrada do Teu Espírito para a Igreja do Parque Cruzeiro do Sul. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Queremos mais do Senhor. Queremos mais da Tua unção, mais da Tua unção, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua autoridade, Senhor, para vencermos as lutas, para vencermos o inimigo, para vencermos a carne. Oh Deus.